Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre o R, que é o número reprodutivo ou razão de reprodução de uma doença, também chamado taxa de propagação ou taxa de contágio dessa doença. O R permite que as autoridades se planejem quanto ao impacto de uma determinada doença, como por exemplo saber quantos leitos vão ser necessários nos hospitais para acomodar os doentes. Ele também auxilia na determinação dos períodos de quarentena e flexibilização. O R indica quantas pessoas um indivíduo infectado vai contaminar. Então, por exemplo, um R de 2 significa que um infectado transmite a doença para 2 pessoas. O problema é que o R tem uma natureza exponencial. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cada rodada de infecção, o número de novos casos vai ser igual ao número anterior multiplicado pelo R. No caso do R2, a cada rodada você vai ter um número de novos casos multiplicado por 2, ou seja, 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Ou seja, aquelas 2 pessoas que foram infectadas pelo primeiro caso vão cada uma delas infectar mais 2 pessoas, ou seja, 4 no total. E aí, cada uma dessas 4 pessoas vai infectar mais 2, 8. E aí, essas 8 vão levar a 16 novos casos e assim vai. Lembra que o R se refere a novos casos. O total de infectados é a soma de todas essas pessoas. Então, por exemplo, no R2, depois de 4 rodadas, vai ter 31 infectados. Por causa desse caráter exponencial, pequenas variações no R vão ter um impacto muito grande. Por exemplo, com o R2, depois de 10 rodadas, você vai ter cerca de 1.000 pessoas infectadas. Se você tiver um R de 2,1, depois dessas 10 rodadas já vão ser 1.600 pessoas infectadas. Um R maior que 1 significa que a doença está se expandindo rapidamente. Um R igual a 1 significa que o número de novos casos permanece constante. E um R menor que 1 quer dizer que a doença está desacelerando. Por exemplo, um R de 0,8 significa que cada uma pessoa infecta 0,8 pessoas, mas não tem 0,8 pessoa. Então, nesses casos, você pode simplesmente multiplicar por 10. E aí você vê que cada 10 pessoas estão infectando 8, ou seja, está diminuindo. Mas existem 2 tipos de R, o R0 e o R efetivo. O R0 é um número reprodutivo basal ou razão de reprodução básica. E ele mostra como a doença vai se propagar numa população que não tem imunidade a ela e onde as autoridades não criaram qualquer tipo de contenção para a doença. O R0 leva em consideração o número de contatos que uma pessoa infectada fez, o risco de transmissão da doença em cada um desses contatos e o tempo em que uma pessoa infectada permanece contagiosa. No caso da Covid-19, os cientistas dizem que o R0 dela está entre 2,5 e 3. Mas conforme uma infecção vai se propagando, as pessoas vão ficando resistentes e as autoridades vão criando medidas como o isolamento social para diminuir a propagação da infecção. Nesse caso, o R0 já não é mais apropriado. É aí que entra o R efetivo, que vai medir a taxa de propagação em diferentes contextos. E ele pode variar de dia para dia ou mesmo de foco de infecção para foco de infecção. Há mais de uma maneira de se calcular o R efetivo, mas todas essas maneiras dependem da qualidade dos dados, como o número de internações e do acesso rápido a esses dados. Por exemplo, segundo o Observatório Covid-19-BR, o R efetivo no estado do Rio de Janeiro está entre 0,6 e 1,21. Já o Covidímetro do governo estadual diz que o R efetivo no Rio é de 1,37. Para os epidemiologistas, só dá para falar em flexibilização se o R efetivo está abaixo de 1. Acabar com o isolamento social
antes disso, pode levar a um risco de uma segunda onda de contaminação, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Por isso, fique em casa, porque quando você se protege, você protege os outros também. É isso. Obrigado.